Olá, família, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre obediência aos pais. Nós vamos ver na nossa referência bíblica, lá em Colossenses 3:20, que diz o seguinte: Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Nós vamos ler a outra referência que está em Efésios 6:1-3 e que diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Os dois versículos que eu li falam, né, exatamente sobre a obediência. E hoje eu vou contar para vocês uma história que diz exatamente o contrário, né? Jesus contou certa vez uma história de um filho que era o filho pródigo. O seu pai era dono de muitas terras, né? Ele tinha suas fazendas e ele tinha dois filhos, né? Um filho mais velho e um filho mais novo. Certa vez, o filho mais novo foi até o seu pai e lhe pediu: Pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai, né, mesmo não gostando daquela situação, porque o filho queria sua parte na herança e ele ia para outra cidade, né? O pai repartiu e lhe deu ao filho a sua parte na herança. E o filho foi, né, para o outro lugar, ter a sua vida. Mas o filho foi para lá e ele gastou todo o seu dinheiro, né? Ele gastou todo o seu dinheiro e ele ficou com fome. Ele não tinha, né, como fazer mais nada porque ele não tinha mais dinheiro. Então ele precisou arrumar um trabalho. E ele arrumou um trabalho. E sabe qual foi o trabalho dele, crianças? Ele foi cuidar de porcos. E ele estava com tanta, mas tanta fome que ele se alimentou da comida dos porcos. Naquele momento ele pensou: nem os empregados do meu pai comem tão mal e eu estou aqui nessa situação. Então ele pensou em voltar e disse: eu vou pedir ao meu pai para que eu trabalhe nas suas fazendas, né? Porque ele tinha saído de lá e o seu pai não tinha gostado nada daquela situação. Mas ele resolveu voltar. E ele deve ter ficado pensando, né? Será que meu pai vai me receber de volta? E quando ele voltou, o seu pai o recebeu com um abraço. O seu pai lhe recebeu com os braços abertos, né? E o seu pai pediu para que preparassem a melhor roupa e preparassem uma festa. O seu pai o recebeu com muito amor, porque os pais são assim, né? Eles cuidam da gente com muito amor, eles nos amam incondicionalmente. E eu gostaria de falar para vocês também sobre dependência. Aquele filho voltou, ele dependia do seu pai, né? Ele saiu e ele fez tudo errado, né? E ele voltou e precisou do seu pai. Nós, quando crianças, né? Deus nos dá a liberdade, mas nós sabemos que nós dependemos do papai e da mamãe. Desde quando, né, nós estamos lá na barriga da mamãe, nós estamos ligados por um cordão que se chama cordão umbilical. E quando nós vamos nascer, o médico chega lá e corta esse cordão umbilical. Mas ainda assim nós dependemos do cuidado do papai e da mamãe, porque são eles que nos pegam no colo e nos carregam, não é isso mesmo? Até que nós aprendamos a andar com os nossos próprios pés. E eles nos ensinam as coisas e nos ensinam, né? Eles nos dão a comida na boca, eles limpam a nossa caquinha, eles nos ajudam, né, a aprender as coisas para que a gente possa fazer sozinho depois. Então, crianças, nós devemos entender que nós somos dependentes do papai e da mamãe. Mas tem criança que quando cresce um pouquinho, já acha que é dono do próprio nariz, não é mesmo? A criança já acha que sabe tudo. E o papai e a mamãe estão errados e que ela está certa.
Pode isso? Não, a Bíblia fala que nós devemos honrar os nossos pais. E eu colei aqui no nosso mural uma pipa para fazer uma ilustração. A pipa, para ficar lá no seco, ela precisa de alguém, ela precisa dessa cordinha, né? E nessa cordinha ela precisa de alguém que esteja segurando, não é mesmo? Porque se a pessoa que está lá, né, segurando essa pipa soltar essa linha, a sua pipa vai fazer o quê? Ela vai cair, né? Ela vai cair no meio do mato, ela vai embora. Então, ela precisa de alguém que esteja segurando a sua cordinha para que ela fique lá no alto, não é isso mesmo? Às vezes ela some, a gente dá um pouquinho da linha, ela some, né? Mas ela tá lá no céu, porque tem alguém segurando aqui, ó. Enquanto tiver alguém segurando, ela vai ficar lá. Assim são os pais, né? Eles cuidam da gente. Às vezes eles pegam mais pesado um pouquinho, às vezes é até chato, né? A gente tá lá brincando e aí vem o papai e a mamãe e fala: tá na hora de almoçar, menino. Ou às vezes tá no meio da brincadeira e aí o papai e a mamãe chamam: vem dormir. Não é isso mesmo? Mas nós devemos entender que tudo isso é o cuidado. Nós temos um exemplo lá na Bíblia, né? Nós temos o exemplo do próprio Jesus. Jesus foi uma criança muito obediente aos seus pais. Ele obedecia, ele ajudava nas tarefas, né? E Jesus, ele aprendia sobre Deus e ele era um exemplo. Ele crescia em graça diante dos homens e diante de Deus. É um exemplo maior para todos nós, não é isso mesmo, criança? E nós devemos ser amigos do papai e da mamãe. Nós devemos contar para eles tudo. E nós devemos sempre lembrar que eles terão os conselhos para nós. Né? Nós temos pais que estão na igreja também, que são conhecedores da palavra de Deus e vão nos ajudar a andar no caminho certo. E eu gostaria de deixar também um recado para os papais, né? Que o papai e a mamãe, eles têm que às vezes soltar um pouquinho dessa linha para que a criança aprenda, né, a ter a sua independência. A criança precisa aprender a calçar um calçado sozinho, a criança precisa aprender as tarefas do lar e muitas outras coisas, né? De acordo com a idade que ela for alcançando, os pais precisam deixar ela criar essa própria independência. E tem algumas crianças que moram, né, com o tio, com o vovô, com a vovó, que desempenham esse mesmo papel do papai e da mamãe. Eles também merecem o nosso respeito, não é mesmo? Então, crianças, vamos obedecer aos nossos pais e saber que nós somos dependentes deles. E os papais também devem tirar um tempo, né? Às vezes a criança quer contar alguma coisa para o papai e para a mamãe, às vezes a gente fica na correria e não consegue tirar esse tempo para ouvir os nossos filhos. É muito importante a gente ter esse tempo. Às vezes ele está passando por um problema com um coleguinha, um problema na escola, e se nós não conversarmos, nós não vamos saber o que está acontecendo e poder dar os conselhos, não é mesmo? Então, nós devemos ser amigos dos nossos filhos, né? Conversar com eles e entender o que está se passando. E filhos, obedeçam aos pais. Tem um versículo aqui na Bíblia, em Provérbios 6, 20 e 23, que diz: filho meu, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. O estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz e as advertências da disciplina são caminho que conduz à vida. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa alcançar o seu coração. E eu aguardo vocês para o nosso próximo vídeo e eu vou estar falando sobre obediência a Deus. Fique com Deus, que Deus te abençoe.